Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 12 do curso de Introdução à Teoria dos Anéis e hoje a gente vai falar de domínio de fatoração única, certo? Bem, então basicamente hoje a gente vai dar a definição de domínio de fatoração única, ver algumas propriedades, ver quando é que existe fatoração e quando eu garanto que a fatoração é única e por fim a gente vai ver a relação entre domínios de fatoração única e domínios de ideias principais, né? Assunto da aula passada, domínio de ideias principais. Sim, e antes de começar a aula, só lembrando que essa aula tem um mínimo de edição, então vão já me perdoando qualquer gaguejada, qualquer parada no áudio, porque eu provavelmente nesse momento vou estar me hidratando, e latido de cachorro, essas coisas, se aparecer, vai ficar na aula mesmo, né? Valeu, então vamos começar a aula. Bem, primeiro, a menos dimensão estrita contrária, A denotará um domínio, certo? A gente vai só estudar domínios nessa aula, beleza? Então a gente vai ver um primeiro resultado aqui, que é essa proposição, que é a fatoração em elementos primos, certo? Primeira parte, né? Seja P e A1 até a N, elementos em A, tais que P é um elemento primo. E P divide o produto de todos de A1 até a N, divide o produto de todos esses AIs aí. Então, P divide AI para algum I de 1 até N, ou seja, se P divide o produto de todos esses AIs, então P vai dividir pelo menos um deles, beleza? Isso é mais uma consequência lá da definição de elemento primo, né? Uma generalização da definição de elemento primo, né? Então, a segunda parte é que vai falar propriamente de decomposição em elemento primo. Porque se eu tiver o produtório de P1 até Pn e igual ao produtório de Q1 até Qn, onde esses Pis e Qj são elementos primos, né, de 1 até N e de IJ de 1 até M, então na verdade esse N é igual a M e cada elemento primo desse aí é igual ao outro a menos de um elemento irredutível, certo? Então o que é que está dizendo essa segunda parte aí? Que se eu tiver produto de dois números, um produtório de um conjunto de determinados elementos primos igual a um outro produtório de determinados elementos primos, então o mesmo número de primos que tem na esquerda é o mesmo número de primos que tem na direita, certo? E além do mais, esses primos eles são iguais a menos de um elemento invertível. Beleza? Demonstração desse resultado. Bem, a demonstração desse resultado fica como exercício, certo? Mas é um exercício bastante técnico só, então por isso que eu não vou demonstrar. É demonstração via indução mesmo, e não vai usar nada além das definições aqui que estão envolvidas, não vai envolver nenhum outro conceito elaborado de anel. Bem, mas só que é mais só essas definições mesmo, por isso que eu não vou fazer. Então, mas também não precisa ficar tão desesperado, porque se você tentar e não conseguir, eu vou deixar na descrição do vídeo aí um material da onde eu tirei esse resultado, e da onde eu tiro a maioria das minhas notas de aula, que é o material do professor Andrade, notas de aula lá de álgebra abstrata do professor Andrade, e lá eu vou deixar o link para esse material e aonde está esse resultado para vocês darem uma olhada. Mas tentem fazer, vale a pena tentar fazer. E o que é que tem de interessante dessa proposição? Bem, o que tem de interessante dessa proposição é que o item 2 dessa proposição, o que é que ele está garantindo? Ele está garantindo que a fatoração de um elemento A em fatores primos, né? Isso é único, né? Único a menos de um elemento invertível, né? Então a fatoração em primo, ela sempre é única, certo? Se tiver fatoração em primo, não tem outra. A fatoração em elementos primos, ela é sempre única, certo? Então isso é que está dizendo a proposição. Então se a fatoração em primo é única, o que que vai falar? O que é que a gente vai falar então de domínio de fatoração única, se não for fatoração em primo? Bem, a gente vai falar de domínio de fatoração única em fatoração de elementos irredutíveis, né? Porque a fatoração em primo a gente acabou de ver que é única. Então vamos à definição de fato agora do que é domínio de fatoração única. Bem, como o nome diz,
tem que ter fatoração, né? Então diremos que A é um domínio de fatoração única quando existe fatoração, ou seja, para todo elemento não nulo e não invertível, existem CIs, né, elementos irredutíveis, e um elemento invertível, tal que A eu posso escrever como sendo U vezes o produtório desses elementos irredutíveis. Beleza? Então essa condição 1 está dizendo que existe a fatoração em elementos irredutíveis, certo? E a fatoração e o única, como é que vem o única? O único é desse segundo item, que se existir CIs e DJs em A, elementos irredutíveis, com I de 1 até N e J de 1 até M, tal que eu possa escrever esse produtório aqui, esses dois produtórios sejam iguais, então isso significa que N é igual a M, ou seja, o mesmo número de elementos irredutíveis que aparecem desse lado tem que ser o mesmo número de elementos irredutíveis que aparece desse lado, e mais ainda, esses elementos são iguais a menos de um elemento irredutível, o I, certo? Então, o item 1 é a fatoração e o item 2 é a fatoração única. Lembrando que da proposição da aula passada, da proposição do slide passado, a fatoração prima é única. Então, quando a fatoração em elementos irredutíveis é única, a gente chama esse domínio de fatoração única. Sim, e a propósito, se você não anotou aquela proposição do slide passado, eu aconselho você a dar um pause e anotar, porque a gente vai precisar dela mais tarde, certo? Então, dá um pause aí, volta lá, anota, porque a gente com certeza vai precisar dela, certo? Nessa aula ainda, não é para a próxima aula não, dessa aula ainda, então anota lá porque a gente volta. Bem, então vamos ver algumas observações sobre domínio de fatoração única, certo? Uma primeira observação é que a gente já viu, eu já comentei, né, que se a condição 1 é satisfeita, então então diremos que esse domínio é um domínio de fatoração, certo? Pode acontecer que só a fatoração existir e a fatoração não ser única, pode existir outro tipo de fatoração. Ou quer dizer, não é outro tipo de fatoração, pode existir outros irredutíveis que também fatoram esse elemento lá. Então a fatoração pode ter mais do que uma fatoração. Quando tem mais do que uma fatoração, a gente só chama de domínio de fatoração. Bem, mas será possível ter só uma fatoração? Ou quer dizer, ter mais do que uma fatoração em um anel? Bem, é simples e eu vou mostrar aqui num exemplo bem básico, que dá para ter duas fatorações de um elemento só. Considere 6 em z raiz de 10. Lembrando quem é esse z raiz de 10? Esse z raiz de 10 são elementos da forma a mais b raiz de 10, onde a e b são números inteiros. 6 nesse anel, ele tem duas fatorações, certo? Por quê? 6 eu posso escrever ele como 2 vezes 3, e também eu posso escrever 6 como sendo 4 menos raiz de 10, 4 mais raiz de 10. Então, nesse anel aqui, z raiz de 10, C tem duas fatorações, ou seja, tem duas fatorações, né? Ou seja, esse z raiz de 10 é um domínio de fatoração, mas não é um domínio de fatoração única, certo? Então, vê só, fica como exercício mostrar que esse elemento aqui é irredutível, certo? Tenta mostrar que esse elemento é irredutível e esse elemento é irredutível. Bem, se não conseguirem, no mesmo material que eu vou deixar da proposição passada, tem também esse com detalhes como é que mostra que esse elemento aqui é irredutível. Então, z raiz de 10 é um domínio de fatoração e não é um domínio de fatoração única. E quem seria então um domínio de fatoração única? Bem, como sempre vem aparecendo aqui nos exemplos que a gente precisa, z, os inteiros, é um domínio de fatoração única. Agora, o que é que garante que z é um domínio de fatoração única até agora? Teorema fundamental da aritmética, né? O teorema fundamental da aritmética garante uma decomposição lá em elementos primos, né? E a decomposição z é um DIP, então elemento primo é elemento irredutível, então você tem uma decomposição única lá em elementos irredutíveis, certo? Então você tem pelo teorema fundamental da aritmética. Bem, mas a gente só vai conseguir demonstrar que z é um domínio de fatoração única utilizando o teorema fundamental da aritmética, uma coisa lá passada. Será que a gente consegue demonstrar só usando teoria de anéis
que Z é um domínio de fatoração única? Bem, o objetivo dessa aula vai ser esse. Então, ao final da aula, a gente vai ver que Z é um domínio de fatoração única só com as coisas aqui de teoria dos anéis. A gente não vai precisar de apelar lá para a aritmética dos inteiros, certo? Bem, mas só que tem um questionamento aí em cima, porque agora elementos primos, né, também são elementos negativos, né? Elementos negativos também são elementos primos. Então, vê só. Imagina agora 6, certo? 6, se você olhar, eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 3, ou também eu posso escrever ele como sendo menos 2, menos 3. Não é isso? Bem, aí isso acarreta que eu tenho duas fatorações para Z. Desculpa, para Z não, né? Para Z todo não, imagina. Eu tenho duas fatorações para 6. Não, eu não tenho duas fatorações para 6. Por que eu não tenho duas fatorações para 6? Porque os elementos irredutíveis aí, eles são iguais a menos de um invertível, né? Se lembre que menos 1 é invertível lá em Z, né? Então o 2 é apenas menos 1 vezes 2 e o 3 é igual a menos 1 vezes 3, né? Então não tem, essa fatoração ainda é única, né? Porque a gente fez essa adaptação de ter, botou menos, mas aí começou a aparecer números negativos, mas a gente fez essa adaptação de ter um invertível, né? Por isso que agora tem que ter um invertível lá na frente, né? Porque senão teríamos duas decomposições, né? Mas não, porque agora a gente garante com aquele invertível lá na frente. Beleza? Então, vamos ver agora quando um domínio de fatoração admite fatoração única, né? Então, vamos dizer que A é um domínio de fatoração e quando é que a gente garante que essa fatoração é única, certo? Então, seja A um domínio de fatoração, ou seja, tem fatoração em A, todo elemento não nulo e não invertível, dá para decompor ele em elementos irredutíveis. Certo? Então existe essa decomposição. E quando é que eu garanto que essa decomposição é única? Então, A é um domínio de fatoração única se e somente se todo elemento irredutível é elemento primo. Certo? Então, se tiver fatoração e eu identificar que nesse domínio de fatoração o elemento irredutível e elemento primo são a mesma coisa, então essa fatoração é única, certo? E já ao mesmo tempo, se é domínio de fatoração única, então elemento irredutível é elemento primo. Beleza? Vamos demonstrar então esse teorema, certo? Bem, então vamos demonstrar ainda, né? Vamos supor que que eu tenho um domínio de fatoração única e vou mostrar que todo elemento irredutível é um elemento primo, né? Então, seja P um elemento irredutível. Bem, então, para mostrar que ele é um elemento primo, eu teria que mostrar que ele é não nulo, não invertível, e que se ele divide o produto de dois números, então P divide um ou P divide outro. Bem, nesse caso, como P é irredutível, ele já é não nulo e não invertível. Então, só resta a gente mostrar a segunda parte, ou seja, pegar dois elementos em A, tais que P divide o produto e me virar para mostrar que ou P divide um ou P divide outro. Beleza? Então vamos lá. Bem, se P divide o produto de AB, significa que AB é igual a um P vezes X com X em A. Certo? Mas não se esqueça que A é um domínio de fatoração única. Então todos esses elementos aqui envolvidos, cada um deles, a menos do P não, cada um deles tem uma fatoração, né? Então, vamos fatorar todo mundo. Então, considera a fatoração de todo mundo. Então, eu tenho esse produtório de I de 1 até N dos AIs, fatoração de A, produtório de I de 1 até M dos BIs, fatoração de B. P já é irredutível, então está lá. E esse CI com I de 1 até K, fatoração de C, e eu reuni, certo? Tinha que ter um invertível aqui em B, tinha que ter um invertível aqui em A, tinha que ter um invertível aqui em C. Só que eu reuni todos esses invertíveis só nesse invertível aqui, e reuni esse invertível daqui e botei aqui para frente. Certo? Por quê? Porque o produto de dois números invertíveis é dois números não, desculpa. O produto de dois elementos
invertíveis, é um elemento invertível, então a gente só jogou eles aqui para frente. Beleza? Bem, mas a fatoração é única. Bem, e a fatoração sendo única implica que o mesmo tanto de elementos irredutíveis que tem aqui, ou seja, n mais m tem que ser o mesmo número de irredutíveis que tem aqui, ou seja, k mais 1, certo? E além disso, os irredutíveis aqui eles são iguais a menos de um invertível, ou os irredutíveis aqui são iguais a menos de um invertível. Então, ou seja, PI tem que ser, ou PI é igual a um invertível vezes AI, ou o PI é igual a um invertível vezes BI, certo? Com esse invertível aqui com esse elemento invertível, né? Com esse Z elemento invertível. Então, ou seja, o P tem que estar aqui entre esses números B1 A1 até AN, B1 até BM, né? Bem, mas se isso acontece e esse Z é invertível, eu posso multiplicar ambos os lados aqui pelo inverso de Z. Então, ou seja, eu posso escrever esse A como sendo um Z a menos 1P, ou esse B ele é Z a menos 1P. Ou seja, isso implica que P divide A ou P divide B. Então veja bem, você pegou um elemento P que divide o produto e acabou de mostrar que ou P divide um ou P divide outro. Ou seja, esse elemento ele tem que ser primo, né? Então elemento irredutível é elemento primo. Bem, reciprocamente, se todo elemento primo, ou se todo elemento irredutível é o elemento primo nesse domínio de fatoração A, então, pelo item 2 da proposição de fatoração de primo, essa fatoração é única, né? Porque a gente viu que a fatoração em primo e elemento primo é única pelaquela proposição lá, né? Certo? Então, ficou bem entendida essa recíproca? Bem, eu estou em domínio de fatoração, então a fatoração em elementos irredutíveis, ele existe, certo? Só que, para a recíproca aqui, elemento irredutível é elemento primo. Então, essa fatoração em elementos irredutíveis é uma fatoração em elementos primos. E pela proposição de fatoração em elementos primos, essa fatoração em elementos primos, ela é única, certo? Então, esse domínio é um domínio de fatoração única. Beleza, então, pessoal, vamos então prosseguindo com a aula e a gente vai agora estudar a relação entre domínios de ideais principais e domínio de fatoração única. Antes de estudar essa relação, a gente vai precisar do seguinte lema, certo? Seja A um domínio de ideais principais e o ideal gerado por A1 contido no ideal gerado por A2, contido em N, ou seja, uma cadeia de ideais aí, uma cadeia de ideais infinita nesse domínio de ideais principais, certo? O que é que acontece se eu tiver uma cadeia desse tipo, né? Uma cadeia infinita de um idealzinho contido no outro? Acontece que vai existir um inteiro positivo N, tal que essa cadeia para, ou seja, essa cadeia ela nunca pode ser infinita. Uma hora essa cadeia para e todos os ANs, a partir desse N, todos esses ideais são iguais. Ou seja, um domínio de ideais principais atende à propriedade de cadeia estacionária. Isso a gente chama de cadeia estacionária, né? Porque essa cadeia nunca é infinita. Uma hora essa cadeia estaciona em algum ideal e ela continua sendo igual a esse idealzinho, certo? Então, o domínio de ideais principais satisfaz a condição de cadeia estacionária. Beleza? Vamos demonstrar isso aí? Então vamos à demonstração. Bem, como é que a gente vai? Estou supondo que estou no ideal principal e eu estou com essa cadeia de ideais, certo? Então, primeira coisa, vamos considerar um ideal I formado da união de todos esses ideais aqui que aparecem na cadeia, certo? I é a união de todos os ideais que aparecem na cadeia. Bem, é fácil ver que I é um ideal desse anel.
Por que é o ideal desse anel? Porque esses ideais aqui estão todos contidos um no outro, né? Na verdade, você já deve ter feito essa altura do campeonato, você já deve ter feito um exercício de que a união de ideais é ideal somente se um ideal está contido no outro, que é o caso aqui, né? Todos os ideais um estão contidos no outro. Então, esse conjunto formado pela união é um ideal porque um está contido no outro. Se você ainda não fez esse exercício, esse é novamente um bom momento para tentar fazer. Então mostra que isso aqui realmente é um ideal, né? Usando esse fato de um estar contido no outro, beleza? Mas de fato a união é ideal. Bem, I é um domínio de ideais principais, né? Se é um domínio de ideais principais, desculpe, A é um domínio de ideais principais. E se A é um domínio de ideais principais, então existe um Azinho tal que esse ideal I é gerado por esse Azinho, certo? Então, ou seja, esse Azinho aqui, esse ideal gerado por Azinho, ele é igual à união de todos os ideais que estão nessa cadeia, certo? E se I é igual ao ideal gerado por esse Azinho, é claro que esse Azinho tem que pertencer a I. E se esse Azinho pertence a I, que é a união, isso implica que esse Azinho está em algum ideal gerado por AN para algum N inteiro positivo, certo? Se ele está na união, então ele está em alguém. Bem, mas se ele está em alguém, os múltiplos dele ainda continuam nesse alguém. Então, ou seja, o ideal gerado por esse Azinho está contido no ideal gerado por AN. E como a gente tem uma cadeia, esse ideal gerado por AN está contido no ideal gerado por AN mais 1. Não é? Por causa da cadeia lá, a condição de cadeia. Então, ou seja, eu tenho o ideal I, que é gerado por A, que está contido no AN e pela condição de cadeia está contido no AN mais 1. Certo? Mas não se esqueça que I é a união de todos aqueles ideais que estão lá na cadeia. Então, ou seja, esse AN mais 1 está contido em I. E aí foi caixão e vela preta, né? Porque depois do AN mais 1 voltou a ter o A. E aí, portanto, o A vai ser igual, pela dupla inclusão aqui, né? O A vai ser igual a N, que vai ser igual ao N, a N mais 1. E se você continuar a cadeia, tem um AN mais 2, que continua sendo o I, que é o ideal gerado por A. Então, ou seja, essa cadeia, a partir desse AN aqui, ela é estacionária. Beleza? Vamos, então, agora, de fato, para a relação entre DIP e DFU, né? Entre domínio de ideais principais e domínios de fatoração única. E a relação é essa, que todo domínio de ideais principais é um domínio de fatoração única, certo? Então, se A é um domínio de ideais principais, então A é um domínio de fatoração única. Então, vamos à demonstração de que todo DIP é um domínio de fatoração única, certo? Bem, então como é que a gente vai demonstrar? Então a gente vai fazer o seguinte. Seja um DIP e considere o seguinte conjunto. F dos elementos em A, tais que esse elemento é não nulo, não invertível e não fatorável, certo? Então eu estou colecionando os elementos não nulos, não invertíveis e não fatoráveis. Beleza? O que seria bom que esse conjunto fosse? Exatamente, seria bom para a gente que esse conjunto fosse vazio, ou seja, qualquer elemento não nulo, não invertível, tinha que ser, não tem nenhum elemento não nulo, não invertível e não fatorável, certo? Então seria excelente, né? Porque se não existisse nenhum número, se esse conjunto F fosse vazio, vê só, vamos demonstrar então que todo DIP, todo domínio de ideais principais é um domínio de fatoração única. Como é que a gente vai fazer? Bem, a gente vai pedir, supor que seja
A um domínio de ideais principais, então a gente vai considerar o conjunto A formado dos elementos não nulo, não invertíveis e não fatoráveis, certo? O que é que seria bacana para a gente, né? A gente não quer, primeiro, mostrar que tem uma fatoração aí nesse domínio de ideias principais, então o bacana é que todo elemento não nulo, não invertível possuísse fatoração, né? Certo? Então, o que seria bom era que esse conjunto F ele fosse vazio, certo? Então, bacana para garantir a fatoração é que se esse conjunto S for vazio. Bem, então vamos supor que esse conjunto F é não vazio, certo? Então vamos supor por contradição que esse conjunto F é não vazio, e ele sendo não vazio, a gente pode tomar um elementozinho nesse conjunto F, certo? Então eu vou chamar esse elemento de A1, certo? Se A1 está nesse conjunto F, então uma primeira coisa importante sobre ele é que o ideal gerado por ele não pode ser o anel todo. Por que o ideal gerado por ele não pode ser o anel todo? Bem, você deve se lembrar que um elemento é invertível se somente se o ideal gerado por ele dá o anel todo. Então, se um elemento é não invertível, o ideal gerado por ele não pode dar o ideal todo. Beleza? Bem, e sendo esse ideal gerado por A1 um ideal próprio, segue que, pelo teorema de Krull, né, que a gente viu já na aula passada, teorema de Krull, em aulas passadas, né, não é na aula passada, é em aulas passadas. Então, o teorema de Krull vai garantir a existência de um ideal maximal, certo? E mais ainda, esse idealzinho gerado por A está contido nesse ideal maximal. Beleza? Por outro lado, A é um domínio de ideais principais, né? Se é um domínio de ideais principais, esse ideal maximal ele é gerado por um Czinho. E mais ainda, esse Czinho, por esse ideal ser um ideal maximal, então esse Czinho que está gerando esse ideal maximal é um elemento irredutível. Beleza? Eu não pus aqui, mas esse ideal gerado por A, ele nunca vai coincidir com esse ideal maximal, né? Por quê? Se esse ideal gerado por A coincidisse com esse ideal maximal, significaria que o ideal gerado por A1 é maximal. Se o ideal gerado por A1 é maximal, esse A1 seria um elemento irredutível. Bem, se esse A1 fosse um elemento irredutível, então ele seria fatorável, né? E o que não pode acontecer. Beleza? Então ele não vai ser esse ideal maximal. Certo? Então a gente tem essa cadeia de ideais, né? Essa cadeia entre esses três ideais. Beleza? Então, dessa forma, o A1 está contido no ideal gerado por C. Se o A1 está contido no ideal gerado por C, significa que só o A1 está no ideal gerado por C. E se o A1 está no ideal gerado por C, significa que o A1 divide o C, certo? Só que eu estou fazendo a divisão entre elementos não nulos, né? Esse elemento é não nulo, esse elemento é não nulo, né? Porque o A1 é não nulo porque ele está em F e o C é não nulo porque ele é um elemento irredutível, certo? Então, se eu estou fazendo a divisão entre elementos não nulos, existe um único A2 em A, tal que isso aqui é satisfeito. Né? A gente vai lembrar lá que lá do início de divisibilidade, se eu estou dividindo por elementos não nulos, esse elemento que aparece aqui na divisão, ele é único, certo? Bem, e se eu estou escrevendo A como sendo A2 vezes alguém, significa que o A1 ele está no ideal gerado por A2. Se A1 está no ideal gerado por A2, significa que o ideal gerado por A1 está contido no ideal gerado por A2. Beleza? Certo. Guarda essa informação. Então a gente já tem que A1 está contido no ideal gerado por A2 que apareceu aqui e é único. Certo? Bem, então pessoal, vamos agora fazer algumas observações sobre esse A1 aí que a gente achou. Primeiro, note que esse desculpa, A1 não, A2, com esse A2 que a gente achou. Primeiro, note que esse A2 ele é não nulo. Por que ele é não nulo? Bem, se esse A2 fosse nulo, como o ideal gerado por A1 está contido no ideal gerado por A2, significaria que o ideal gerado por A1 seria o ideal nulo e A1 seria nulo. O que não acontece, né? Porque A1 está em F.
beleza? Além disso, A2 é não invertível, porque se A2 fosse invertível, A2 vezes C seria uma fatoração para A1, né? E que não pode acontecer, porque A1 não é não fatorável. E por A1 não ser fatorável, A2 também é não fatorável, porque se A2 fosse fatorável, A2 vezes C seria a fatoração de A2 vezes o C seria uma fatoração para 1, o que não acontece, né? Então, ou seja, esse A2 ele está também no conjunto F. E além disso, a gente tem que o ideal gerado por A1 está contido propriamente no ideal gerado por A2. Por quê? Porque o próprio A2 não está no ideal gerado por A1. Se A2 estivesse no ideal gerado por A1, isso implicaria que o C seria invertível, né? E o C não pode ser invertível porque C é irredutível, seu elemento irredutível, beleza? Então a gente já tem essas duas inclusões de ideais, né? Então, consequentemente, a gente vai ter que esse A2 vai estar contido também, vai estar contido no ideal maximal, que eu representei aqui pelo ideal gerado por C, e contido em A. Beleza? Então a gente de novo tem uma cadeia, só que agora A2 contido no ideal maximal, contido em A. Beleza? Bem, se isso acontece, da mesma forma que a gente conseguiu um A2, vai existir um único A3, tal que o ideal gerado por A3 está contido propriamente no ideal gerado por A2, e o A3 é não nulo, é não invertível e também é não fatorável, certo? E por essa inclusão aqui, a gente cria já uma cadeia um pouquinho maior, de A1 contido em A2, contido em A3, e pelo fato de A3 também não ser o anel todo, significa que A3 está contido no ideal maximal, certo? Está contido em um ideal maximal que está representado aqui pela letra C. Então percebeu mais ou menos agora como é a ideia? Bem, se de novo isso aqui acontece, a gente pode arrumar um outro A4, certo? Se isso de novo acontece, a gente pode arrumar um A4 que satisfaz essa mesma condição. A condição que a gente pode arrumar um A4, tal que A4 é não nulo, não invertível, não fatorável, e A3 está contido propriamente em A4. Beleza? E usando esse argumento de maneira indutiva, né, sucessiva vezes, né, a gente encontra o A4, depois do A4 encontra o A5, depois do A5 encontra o A6, então a gente encontra uma cadeia estrita, certo? Que nunca vai parar, certo? Então você arrumou uma cadeia estrita crescente num domínio de fatoração, não, desculpa, você arrumou uma cadeia crescente não estacionária, né, num domínio de ideais principais. O que contradiz o lema anterior, né? Porque o do lema anterior diz que qualquer cadeia de ideais ela é estacionária num domínio de ideais principais, né? Então você está num domínio de ideais principais e arrumou uma cadeia que não é estacionária, né? E isso é uma contradição. E da onde veio e isso é um absurdo, né? Uma contradição. E da onde veio a contradição? Veio do fato da gente supor que aquele conjunto F ele era não vazio, né? Então, se a contradição veio do fato de supor que o F é não vazio, isso implica que o F é vazio. Então, ou seja, tem fatoração nesse domínio de ideais principais. Beleza? Bem, mas a gente garantiu só a fatoração. Como é que a gente garante que essa fatoração é única? Bem, essa fatoração é única pelo teorema de condição de fatoração única, né? Se você olhar o teorema de condição de fatoração única, diz que se você está no domínio de fatoração e identificar que elemento irredutível é elemento primo, então essa fatoração é única. Que é exatamente o caso de domínios de ideais principais. A gente viu na aula passada que domínios de ideais principais, elementos irredutíveis e primos são a mesma coisa, né? Então, ou seja, num domínio de ideais principais, tem fatoração e todo elemento irredutível é primo. Então, pela condição de fatoração única, essa fatoração num domínio de ideais principais é única, certo? Bem, pessoal, isso foi a aula de hoje.
Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre Teoria dos Anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e o WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável, de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá, lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguindo o canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito vasto e sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM, o UFRPE, e no mais, deixa eu ver com vocês as referências que eu uso.